paz do Senhor Jesus, para os vossos irmãos, que vos fala, o presbítero Deusdécio de Souza, pregador da palavra do eterno Deus. Me segue aí, meus irmãos, estamos aqui levando uma palavra de rema em vossos corações, uma palavra de libertação, de transformação, de cura. Quero deixar uma palavra em vossos corações nessa noite, desse dia abençoado, para a glória do eterno Deus. A palavra que eu quero deixar em vossos corações se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30, onde a poderosa palavra do eterno Deus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprender do Senhor, que é manso, humilde de coração. Encontrará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. A palavra do eterno Deus nessa noite, meus irmãos, chama todos aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados, né, meus irmãos? Muitas das vezes a pessoa pergunta: mas presbítero Deusdécio, eu não estou cansado somente do serviço. Não, meus irmãos, eu estou falando desse cansaço espiritual. Aleluia, um refúgio que todos nós precisamos chegar até o Senhor. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né, estão com fardo pesado, aquele que está carregado de algo que não procede do Espírito Santo, né? Uma pessoa que muitas das vezes não tem sossego na sua alma, não tem descanso na sua alma, né, meus irmãos? É essa palavra que eu quero falar para você nessa noite, porque quando Jesus chama aqui todos, né, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele está chamando todos, meus irmãos, independente de credo religioso, ele está chamando todo, aquele que se encontra cansado, se cansa fadigado. A Bíblia diz, meus irmãos, a respeito de uma mulher, havia 12 anos que aquela mulher vinha padecendo, aquela mulher vinha gastando seus haveres com as melhores medicinas daquela época, nada podia resolver a situação daquela mulher, meus irmãos. Aquela mulher vinha carregando um fardo pesado de uma enfermidade. Quantas das vezes aquela mulher sentava, o inimigo envergonhava aquela mulher. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas alguém falou do amor de Cristo para aquela mulher, alguém falou da grandeza do Todo-Poderoso, aleluia. Aquela mulher, rompendo ali a única força que ela tinha, ela foi em busca do seu milagre, ela foi ali provocar o seu milagre, né? Ela gastou seus haveres com as melhores medicinas daquela época, meus irmãos. Nada podia resolver o problema daquela mulher. Aquele fluxo de sangue só tinha a descarregar cada vez mais. Aquela mulher era uma mulher reconhecida ali como uma mulher imunda, meus irmãos, devido àquela enfermidade, aleluia, que estava ali no sangue daquela mulher, aleluia. Mas ela teve um encontro com Jesus. Jesus ia passando ali, uma multidão de pessoas ali buscando um milagre, buscando uma cura, buscando algo, um livramento da parte de Deus. E aquela mulher chegou ali somente falando em pensamento: somente se eu tocar na orla do Senhor serei curado. Aquela mulher foi por tudo ou nada, meus irmãos. Ela tocou ali nas vestes do Senhor, ela tocou na orla do Senhor, e aquela mulher recebeu a cura que ela precisava, o milagre, e aquele fardo pesado caiu por terra, meus irmãos. Esse é o fardo pesado que eu quero falar para vocês, isso é o jugo, né? A Bíblia chama todos que estão cansados, sobrecarregados. Você que está carregado de uma depressão, você que está carregado de uma ansiedade, Jesus te chama nesta noite, Jesus te convida nesta noite, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. O segredo, meus irmãos, é Cristo. Aleluia. Sem Cristo nós não vai vencer esse jugo, sem Cristo nós não vai vencer, aleluia, essas tempestades, meus irmãos. Aleluia. O segredo, aleluia, é pedir Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, sobre Pedro, João e Tiago, estava ali pescando. Jesus ordenou para os seus discípulos entrar no barco e passar para outra margem. E Jesus subiu, meus irmãos, para orar. Jesus subiu para buscar a presença de Deus. E ali Jesus, a quarta vigília da madrugada, Jesus vem andando sobre ali, glória a Deus, aleluia, sobre ali as águas, e aquele vento ali, meus irmãos, soprava, aleluia, sobre aquela embarcação, aleluia. Muitas vezes é assim, meus irmãos, o vento, ela sopra os quatro cantos, aleluia, da sua vida. Se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver firmado, aleluia, a sua casa, a sua família, os ventos, as tempestades, meus irmãos, quantas coisas estão acontecendo neste mundo, terremoto. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus está à porta, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo ali, meus irmãos.
de tempestade, maremoto, tudo está acontecendo, meus irmãos, para a vinda de Cristo, as pestes, os terremotos, aleluia, louvado e engrandecido. O segredo é buscar Jesus. Você que se encontra cansado, sobrecarregado, Jesus te chama nesta noite. Jesus quer tirar esse fardo pesado, Ele quer te dar um fardo leve, Ele quer te dar o Espírito Santo, o Consolador, o Corajador, aquele que vai te encorajar para você vencer as tempestades, as lutas, as diversidades da vida, meus irmãos. Aleluia, Jesus chama: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz que Jesus, atravessando Jericó, havia um homem por nome de Zaqueu, um chefe dos publicanos. Aquele homem era rico, procurava ver porque Jesus havia de passar ali por Jericó, e aquele homem subiu a uma figueira brava, e ali Jesus, olhando, observando, falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Ele desceu ali alegre, recebeu Jesus, meus irmãos. Só que a Bíblia diz que ali estava fazendo um banquete, aleluia, aquelas pessoas começou a afrontar, começou ali tocar em Zaqueu, porque Zaqueu era cobrador de imposto, aleluia. Zaqueu agora levanta um novo homem, aleluia, e fala para Jesus: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu te doe 4 vezes mais. Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa, porque este é filho de Abraão. Ele estava sobrecarregado, meus irmãos, eles precisavam de um socorro, ele precisava, aleluia, que Jesus entrasse na sua casa, porque a alma dele estava frita. Ele tinha dinheiro, tinha bens materiais, mas ele não tinha paz. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, têm riquezas, têm fortuna, mas será que tem aquela paz, aquela de botar a cabeça no travesseiro e dormir um sono de um justo, meus irmãos? A Bíblia diz que convém o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. O que o homem dará em troca da sua alma? Jesus, meus irmãos, não vai vir buscar dinheiro, casa, fazenda. Jesus vai buscar a alma. Jesus vai buscar a sua alma. Aleluia, louvada e engrandecida, aleluia. Que convém você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, meu irmão. Jesus, Ele quer a sua alma nesta noite. Ele quer você por completo. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer tirar o fardo. Ele quer tirar essa angústia, aleluia, que está no seu coração, essa depressão, aleluia. Jesus quer abrir portas, Jesus quer te entregar o de melhor, a paz, aleluia. Entregue esse dinheiro na presença de Deus, põe esse dinheiro na mão do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tenha a garantia da salvação, tenha a garantia do seu nome escrito no livro da vida, aleluia, porque a Bíblia diz: louco, se eu pedir a tua alma hoje, para quem está preparado? Será se Jesus pedir a sua alma hoje, meu irmão, para quem a sua alma está preparado? Quantas pessoas procuram, aleluia, edificar casa, fazenda, meus irmãos, aleluia, louvado e agradecido, vai para o mundo gastar o seu dinheiro com as mulherzadas, com as prostitutas, com as meretrizes, meus irmãos. E se Jesus chamar a sua alma hoje, como você vai dar conta da sua alma? Jesus fala: vinde você que está cansado, sobrecarregado, você que está carregado desse problema, aleluia, você que está, aleluia, querendo resolver esse problema por suas forças brutal, aleluia, entrega esse problema na mão de Cristo, entrega esse cargo, entrega esse cargo pesado, deixa Jesus tomar de conta da sua vida, deixa Jesus tomar de conta da sua casa, aleluia. Convida o Espírito Santo, como Zaqueu, aleluia, ele desceu, ele recebeu Jesus na casa dele. Jesus não queria o dinheiro de Zaqueu, Jesus queria fazer uma mudança na vida de Zaqueu, ele queria mudar o cativeiro de Zaqueu. A primeira atitude foi chamar Jesus para dormir na casa dele. Ó, Zaqueu, hoje me convém posar na sua casa. Ele não ia, meus irmãos, aleluia, entrar na casa de Zaqueu para pegar coisas, os bens materiais de Zaqueu, não. Ele sabia o que passava na alma de Zaqueu, ele entende de alma, meus irmãos, esse sofrimento. Muitas das vezes você vai no médico, no psiquiatra, no psicólogo, você toma remédio e nada muda a sua situação, porque, meus irmãos, tem cura que é Jesus que tem que dar, a cura da alma é Ele que tem que dar. Jesus, Ele conhece de alma, meus irmãos, Ele colocou uma alma dentro de nós, Jesus colocou uma alma, aleluia, somente Ele sabe, aleluia, como lidar com esta alma que está dentro de você. O médico não sabe, o
psiquiatra não sabe, meu irmão, ele vai meter remédio, ele vai passar remédio para você, aleluia, mas o seu problema não vai ser resolvido. Eu só conheço um, meus irmãos, que entende, aleluia, de alma, se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz a respeito de um homem, aleluia, estava morando dentro do cemitério, ali no cemitério chamado Gadara, meus irmãos. Aquele homem comia detrito, aquele homem quebrava corrente, ninguém podia amansar aquele homem. Quantas pessoas aproximavam daquele homem para tentar mudar a história dele, o cativeiro dele, ninguém podia, meus irmãos, mas Jesus resolveu passar em Gadara para mudar a história daquele gadareno. A Bíblia diz que havia uma legião de demônio, meus irmãos, que tormentava a mente daquele homem, o coração daquele homem. Quantas das vezes aquele homem pegava pedra para se coçar, uma depressão profunda na alma daquele homem. Ninguém podia resolver o problema daquele homem, mas Jesus, aquele que entende de alma, aquele que sonda a alma, aquele que foi na direção de Zaqueu para mudar o cativeiro, para mudar a história daquele gadareno, aleluia. Era uma legião de demônio, meus irmãos, que estava ali tormentando a vida daquele homem. Aquele homem estava tão perturbado da mente que ele não sabia onde estava, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Jesus expulsou aqueles espíritos imundos da vida daquele homem, aquela legião de demônio, de depressão que estava ali, ocupado na mente daquele homem, no corpo, no espírito daquele homem. Jesus foi ali para fazer uma limpeza, para fazer uma transformação, para mudar o cativeiro daquele homem. Jesus, meus irmãos, é o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele não muda. Ele quer tirar esse fardo pesado, ele quer tirar essa depressão da sua alma. Convida Jesus, abre o coração. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está batendo na porta do seu coração. Jesus, ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer mudar o seu cativeiro, quer mudar a sua história, ele quer escrever uma nova história, meu irmão. Sem Jesus você não vai conseguir. Convida Jesus nessa noite, convida o Espírito Santo para fazer parte da sua casa, da sua vida, da sua família, para mudar seu cativeiro, para mudar sua história, escrever uma nova história, como ele escreveu uma nova história na vida daquele gadareno. Ele tirou aqueles demônios e falou para aquele gadareno: volta para sua casa, para os seus, aleluia. Vestiu aquele homem estava estormentado, meu irmão, ele não sabia nem onde ele estava, de tanto espírito imundo que estava perturbando a alma daquele homem. Quantas pessoas se encontram nessa situação, meus irmãos? Quantas pessoas estão agora nas clínicas, psiquiatra amarrado, o demônio da meia-noite perturbando a mente, meus irmãos. Pessoas estão ali sendo dopadas de remédio, a alma atribulada, meus irmãos, aleluia. Somente Jesus pode fazer, somente Jesus pode mudar o cativeiro, somente Jesus pode entrar, meus irmãos, e fazer o impossível, aleluia. Tem coisa que é para os médicos, mas tem coisa que é para Jesus, meus irmãos. Você já tentou, tomou os remédios, mas não curou. Então convida Jesus nessa noite, convida o Espírito Santo para entrar na sua alma. Ele sabe o que está dentro da sua alma, meu irmão, o que precisa ser tirado dentro da sua alma. O homem não sabe, o psiquiatra não sabe, o psicólogo não sabe, mas o nosso Jesus, o Nazareno, aquele que morreu, ressuscitou o terceiro dia, aquele que desceu até a profundeza do inferno, tomou a chave da morte do inferno, ele sabe, meu irmão, aleluia. Jesus, quando esteve nessa terra, ele era 50% homem, 50% Deus. Ele sabe das nossas angústias, ele sabe da nossa ansiedade, ele sabe como tratar, meus irmãos. Convida Jesus para entrar, convida Jesus para fazer parte da sua vida. A Bíblia diz, meu irmão, lá no livro de Lucas: quando o valente guarda bem armado a sua casa, está tudo em segurança, mas sobrevém outro mais valente do que ele, vence, tira ali as armaduras em que confia e reparte os seus despojos. A Bíblia diz: quem comigo não ajunta, espalha. Ajunta com Cristo, meus irmãos, espalha com o diabo. Manda o diabo esparramar da sua casa, manda Satanás sair da sua vida. Nesta noite, em nome de Jesus, declara que você é de Cristo, a sua família é de Cristo. Confirma a vitória na sua vida, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. O valente, meu irmão, ele é valente, ele luta 24 horas para ser faz vida, ele luta 24 horas, aleluia, para tirar sua paz, para roubar, aleluia, aquele mais precioso que Deus te deu, que é a vida, e vida com abundância, meu irmão. Existe uma alma aí, esta alma é de Cristo, meu irmão. Convida Cristo nesta noite. Ele quer entrar, ele quer fazer tudo novo, ele quer fazer uma morada nova. Convida Cristo nesta noite, aleluia. Convida Cristo para passar a noite com você, meu irmão. Ele não vai entrar se você não convidar, meu irmão, porque ele não é como o diabo, como está escrito no livro de João,
João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O diabo, meus irmãos, ele não presta, ele veio para matar, roubar seu sonho, roubar, aleluia, roubar sua alma, roubar sua paz. Mas Jesus não, meu irmão.